reflexão sobre a vaidade da vida. Pare por um momento e pense comigo. Você já sentiu que, por mais que corra atrás de dinheiro, sucesso ou prazer, algo sempre parece faltar? Que a vida passa rápido demais e, no final, tudo parece vazio? Se você já teve essa sensação, saiba que você não está sozinho. Há mais de 3.000 anos, um homem extremamente rico, poderoso e sábio fez essa mesma pergunta. Ele tinha tudo: ouro, mulheres, fama, conhecimento, festas, vinhos, palácios. Mas no final, concluiu que tudo isso era vaidade. Esse homem era o rei Salomão, e no livro de Eclesiastes, ele compartilha a maior descoberta da sua vida. O que realmente vale a pena? O que faz a vida ter sentido? O que Salomão descobriu pode mudar sua maneira de enxergar o mundo. E no final deste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas vivem correndo atrás do vento. Eclesiastes 1:1-3, do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? O que esses versículos nos ensinam? O que será dito aqui vem de alguém que experimentou tudo na vida, e não de uma pessoa qualquer. A grande conclusão inicial, versículo 2, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão começa com uma afirmação forte. Tudo na vida é vaidade. No hebraico, a palavra traduzida como vaidade é hebel, que significa névoa, vapor, algo passageiro e sem substância. Ele não está dizendo que a vida não tem valor, mas que tudo o que é material e terreno é frágil e temporário. Dinheiro, prazeres, conquistas e fama são como um vapor. Aparecem e desaparecem rapidamente. A pergunta profunda, versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Salomão questiona: vale a pena tanto esforço se tudo é passageiro? A expressão debaixo do sol aparece 29 vezes em Eclesiastes e representa a vida terrena sem considerar Deus. Ele nos leva a refletir: se vivermos apenas para o trabalho e as riquezas, qual o verdadeiro ganho? Se nossa vida for apenas trabalho e busca por bens materiais, o que sobra no final? Devemos buscar um propósito maior. Eclesiastes 2. A busca pelo sentido da vida. No capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão aprofunda sua jornada em busca de significado. Ele experimenta prazeres, riquezas, trabalho, sabedoria e loucura, tentando encontrar algo que realmente satisfaça a alma. Mas no final, ele descobre que tudo continua sendo vaidade. Um vapor que se dissipa rapidamente. A busca pelo prazer. Mas ele é passageiro. Versículos 1-3. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está louco. E da alegria: de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, conduzindo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reter a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Salomão decidiu mergulhar na busca pelo prazer e alegria, testando se isso traria satisfação verdadeira. Ele se entregou a festas, risadas, diversão e até ao vinho, mas sempre tentando manter a sabedoria. No entanto, ele percebeu que o prazer não é suficiente para dar sentido à vida. O entretenimento pode trazer momentos felizes, mas não preenche o vazio da alma. Ele se entregou a festas, risadas, diversão e até ao vinho, mas sempre tentando manter a sabedoria. No entanto, ele percebeu que o prazer não é suficiente para dar sentido à vida. O entretenimento pode trazer momentos felizes, mas não preenche o vazio da alma. A busca por riqueza e grandes realizações. Versículos 4-6. Fiz para mim obras magníficas,
edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Salomão construiu palácios, vinhedos, jardins, tanques de água e grandes projetos. Ele fez tudo o que um homem poderia desejar. Ele tinha tudo o que alguém consideraria um sucesso: riqueza, propriedades, poder e reconhecimento. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande posse de gado e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim também prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres em grande número. Ele possuía servidores, rebanhos, tesouros, ouro, prata e todo tipo de luxo. Teve cultura, música e prazeres, com muitas mulheres ao seu dispor. Versículos 9 e 11. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas isso era a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão teve tudo, mas quando parou para refletir, percebeu que nada disso trouxe uma realização duradoura. Tudo era vaidade e aflição de espírito, ou seja, não trouxe a paz e a plenitude que ele buscava. A sabedoria versus a loucura. Mas todos morrem no final, versículo 12 a 17. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então, também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Salomão comparou ser sábio e ser tolo, e percebeu que, sim, a sabedoria é melhor, pois nos ajuda a evitar problemas. Mas no final, tanto o sábio quanto o tolo morrem do mesmo jeito. Pelo que disse eu no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu então mais sabedoria? Então disse eu no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. A morte nivela tudo. Ricos e pobres, sábios e tolos, todos têm o mesmo destino. Se a vida for só isso, qual o verdadeiro sentido de viver? O trabalho, para quem fica, tudo o que conquistamos. Capítulo 18 a 26. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que me afadigara debaixo do sol, visto que tenho de deixá-lo ao homem que virá depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho, em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Salomão percebe que, depois de sua morte, toda a sua riqueza ficaria para outra pessoa, e ele nem sabia se essa pessoa seria sábia ou insensata. Todo o esforço poderia ser desperdiçado rapidamente. Versículos 24, 26. Nada há melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Porque quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele,
Deus dá sabedoria, e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. A verdadeira satisfação vem de Deus. Trabalhar e desfrutar da vida é bom, mas sem Deus, tudo continua sendo vaidade e aflição de espírito. Tudo tem seu tempo. Reflexões sobre propósito e tempo divino. Capítulo 3, versículo 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nada acontece por acaso. Deus estabeleceu um tempo exato para tudo o que acontece na vida. Às vezes queremos apressar ou adiar certas situações, mas cada coisa acontece no momento que deve acontecer. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Salomão lista 14 pares de opostos, mostrando que a vida é feita de ciclos, momentos de alegria e tristeza, construção e destruição, ganho e perda. Isso nos lembra que as fases ruins não duram para sempre, mas também que os bons momentos são passageiros. Precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Nem sempre entendemos por que algo acontece, mas tudo tem um propósito maior. O ser humano não controla o futuro. Versículo 9 a 11. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Salomão volta a questionar: se tudo segue um ciclo pré-determinado, qual é o verdadeiro valor do nosso esforço? Será que realmente temos controle sobre o futuro? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Deus colocou no coração do ser humano o desejo de entender a vida e seu propósito, mas não nos revelou tudo. Isso significa que nunca teremos todas as respostas, pois há coisas que pertencem apenas a Deus. Devemos aprender a confiar e descansar em Deus, pois Ele vê o quadro completo da nossa vida, enquanto nós só enxergamos um pedaço. Aproveitar a vida com gratidão. Versículo 12 a 13. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Como não controlamos o tempo nem o futuro, a melhor atitude é viver com gratidão e aproveitar cada dia como um presente. Isso não significa viver sem responsabilidade, mas sim valorizar os momentos simples da vida. E também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. O verdadeiro prazer vem de Deus. Ter uma vida equilibrada, desfrutar do fruto do trabalho e ajudar os outros é uma dádiva divina. Aproveite cada momento da vida sem ansiedade pelo futuro, pois Deus está no controle de tudo. Deus é justo e trará juízo. 16 a 22. Vi mais debaixo do sol. No lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia maldade. Salomão observou que neste mundo há injustiça em todo lugar. Até onde deveria haver justiça, há corrupção. Isso pode gerar revolta, mas Deus trará juízo no tempo certo. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Podemos não ver a justiça acontecendo agora, mas Deus garante que nada ficará impune. Cada ação, boa ou ruim, será julgada no tempo certo. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. A morte é inevitável para todos, ricos e pobres, poderosos e humildes. Isso nos lembra que não devemos nos apegar ao que é passageiro, mas buscar algo eterno. A justiça de Deus é certa, mesmo que não pareça visível agora. Devemos viver de forma correta, pois tudo será julgado um dia. O que Eclesiastes 3 nos ensina? Você já sentiu que a vida é uma montanha-russa de altos e baixos? Já se perguntou por que algumas coisas acontecem no momento que menos esperamos? Será que existe um plano por trás de tudo?
No capítulo 3 de Eclesiastes, o rei Salomão nos revela uma verdade poderosa sobre a vida. Nada acontece por acaso. Tudo tem um tempo determinado, e nós não temos o controle absoluto sobre ele. Mas como viver sabendo disso? Como encontrar paz e propósito, mesmo quando as coisas parecem fora do nosso alcance? A vida é feita de tempos e ciclos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo certo para começar e terminar, ganhar e perder, sorrir e chorar. Muitas vezes lutamos contra os ciclos da vida, queremos acelerar algumas coisas e adiar outras, mas tudo acontece no momento que Deus permite. Em vez de lutar contra o tempo, aprenda a confiar nos planos de Deus. O que hoje parece um atraso, pode ser Deus preparando algo muito maior para você. Não podemos controlar tudo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs o anseio pela eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir inteiramente o que Deus fez. Salomão nos mostra que por mais que tentemos entender a vida, há coisas que estão além da nossa compreensão. Queremos explicações para tudo, mas Deus nos chama a confiar nele, mesmo sem todas as respostas. Aceitar que não temos o controle total nos liberta da ansiedade. Deus vê o quadro completo da nossa vida, enquanto nós enxergamos apenas um fragmento. Aproveite cada momento com gratidão. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem enquanto vivem. Como não controlamos tudo, a melhor atitude é viver cada dia com gratidão. Muitas pessoas passam a vida reclamando do passado ou preocupadas com o futuro, mas Salomão nos ensina que a felicidade está no presente. Valorize as coisas simples, aproveite as pessoas ao seu redor e viva o agora. O passado não pode ser mudado, e o futuro pertence. Reflexões de Eclesiastes, capítulo 4. Injustiça, solidão e vaidade no trabalho. No capítulo 4 de Eclesiastes, Salomão continua sua análise sobre a vida debaixo do sol, ou seja, uma existência sem a perspectiva de Deus. Ele reflete sobre as injustiças do mundo, a solidão, o valor das amizades e a futilidade da busca pelo sucesso a qualquer custo. Se você já sentiu que o mundo é injusto, que trabalha muito e recebe pouco em troca, ou que a solidão pesa, esse capítulo pode mudar sua perspectiva. A dor da injustiça, versículo 1 a 3. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis as lágrimas dos que foram oprimidos, e não tinham quem os consolasse. Do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham quem os ajudasse. Salomão observa como o mundo está cheio de injustiça, onde os poderosos oprimem os mais fracos, e não há ninguém para defender os indefesos. Ele chega a uma conclusão chocante. Os mortos estão em uma posição melhor que os vivos, pois não precisam mais ver tanta maldade. Se olharmos apenas para este mundo, a injustiça parece vencer. Mas a vida não se resume ao que vemos aqui. Deus julgará todas as coisas no tempo certo. A vaidade da ambição sem limites. Versículo 4 a 6. Vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras vem da inveja que um tem do outro. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão percebe que muitas pessoas trabalham movidas apenas pela inveja e pela competição. Querem ser mais ricas, mais famosas, mais bem-sucedidas, mas no final, nada disso traz satisfação verdadeira. No entanto, ele não defende a preguiça. Pelo contrário, diz que o equilíbrio é a chave. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. O trabalho é necessário, mas se for movido apenas pela inveja e ganância, ele se torna um fardo inútil. Busque equilíbrio e contentamento. A solidão e o valor da amizade, versículo 8. Há um que está só, e não tem ninguém, nem filho, nem irmão, e contudo, todo o seu trabalho não tem fim, e os seus olhos nunca se fartam de riquezas. Salomão descreve uma pessoa que passa a vida inteira acumulando riquezas,
mas no final percebe que não tem ninguém para compartilhar seus ganhos. Ele então ensina um princípio fundamental: ninguém deve caminhar sozinho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o ajude a levantar-se. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A mensagem aqui é clara. Andar sozinho torna a vida mais difícil. Quando temos amigos, companheiros e pessoas de confiança ao nosso lado, superamos desafios com mais força. O sucesso e o dinheiro são vazios se não tivermos com quem compartilhar a jornada. Invista em relacionamentos verdadeiros. A vaidade do poder e da fama. Capítulo 13 a 16. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que já não aceita repreensão. Salomão faz uma comparação entre um jovem pobre, mas sábio, e um rei rico, mas teimoso e fechado para o aprendizado. Ele mostra que a fama e o poder são passageiros. O jovem pode até se tornar rei, ser admirado por multidões, mas com o tempo será esquecido, e outros tomarão seu lugar. No final, tudo é correr atrás do vento, ou seja, algo passageiro e sem valor duradouro. A fama e o poder não duram para sempre. O importante não é a posição que ocupamos, mas como vivemos e o impacto que deixamos na vida das pessoas. O que Eclesiastes 4 nos ensina? Você já olhou para o mundo e sentiu que a vida é injusta? Já percebeu como muitos vivem em uma corrida sem fim por sucesso e riquezas, mas terminam vazios e sozinhos? O rei Salomão enxergou tudo isso há milhares de anos e deixou um alerta poderoso no capítulo 4 de Eclesiastes. Se você sente que trabalha demais e aproveita pouco, que a solidão te pesa, ou que a busca pelo sucesso nunca parece suficiente, esse capítulo vai abrir os seus olhos. O mundo é cruel, mas Deus vê tudo. Salomão observou que muitas pessoas sofrem injustiças e não têm quem as ajude. Os poderosos exploram os fracos, e o sofrimento parece sem fim. Ele chega a uma conclusão chocante e dolorosa. Será que os mortos não estão em uma posição melhor do que os vivos, porque não precisam ver tanta maldade? O mundo pode ser injusto, mas Deus está vendo tudo. Nenhuma lágrima é ignorada. Pode parecer que os maus vencem, mas no tempo certo, Deus trará justiça. O sucesso sem propósito é vazio. Vi que todo o trabalho e toda a habilidade surgem da inveja entre os homens, mas isso também é vaidade, é correr atrás do vento. Quantas pessoas vivem se comparando e competindo umas com as outras? Querem ser mais ricas, mais famosas, mais bem-sucedidas, mas no final, tudo isso se torna um fardo. Mas isso significa que devemos parar de trabalhar? Não. O segredo está no equilíbrio. O trabalho tem valor, mas se for movido pela inveja e ganância, ele se torna um peso sem propósito. Pare de se comparar com os outros e comece a construir algo que realmente faça sentido para você. Sozinho, você não vai longe. A solidão é um dos maiores problemas da nossa geração. Você pode ter dinheiro, status e reconhecimento, mas se estiver sozinho, nada disso terá valor. Salomão nos ensina o poder dos relacionamentos. Relacionamentos são mais valiosos que dinheiro e sucesso. Você pode até alcançar seus objetivos sozinho, mas a caminhada será muito mais difícil. Valorize as pessoas ao seu redor, fortaleça conexões e nunca subestime o poder da amizade verdadeira. A fama passa. A sabedoria permanece. O poder e a fama não duram para sempre. Hoje você pode estar no topo, mas amanhã alguém ocupará o seu lugar. Salomão viu muitos líderes serem amados no começo, mas depois serem esquecidos pelo povo. Isso acontece até hoje. Celebridades, políticos e empresários que já foram admirados, com o tempo caem no esquecimento. Não se iluda com status e reconhecimento.
A fama é passageira, mas a sabedoria e o impacto que você deixa na vida das pessoas são eternos. Conclusão. Como isso muda a sua vida? O capítulo 4 de Eclesiastes abre nossos olhos para algumas verdades profundas. O mundo é injusto, mas Deus é justo e tudo será resolvido no tempo certo. O trabalho sem propósito é apenas um ciclo sem fim que gera frustração. A vida solitária é um fardo pesado. Ter pessoas ao nosso lado é essencial. O sucesso e a fama são passageiros, mas a sabedoria dura para sempre. E agora eu te pergunto, o que realmente tem valor na sua vida? Você está buscando coisas... Eclesiastes 5. O respeito a Deus, a vaidade das riquezas e a ilusão do dinheiro. O capítulo 5 de Eclesiastes nos convida a refletir sobre a forma como nos aproximamos de Deus, como lidamos com promessas e votos e o perigo de colocar nossa confiança no dinheiro. Salomão nos alerta: nem a religião vazia, nem a busca desenfreada por riquezas podem preencher o coração humano. Se você já se perguntou por que muitas pessoas ricas continuam infelizes, ou por que tantas orações parecem não ser atendidas, então esse capítulo traz respostas poderosas. Não fale com Deus sem pensar. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1. Salomão alerta contra a superficialidade na adoração. Muitas pessoas falam com Deus sem reverência, fazendo promessas vazias ou orações automáticas, sem nem entender o que dizem. Ele ensina que ouvir é mais importante do que falar. Antes de abrir a boca, devemos refletir sobre nossas palavras diante de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Falar muito não significa que estamos sendo ouvidos. Deus não é impressionado por palavras bonitas, mas por um coração sincero e obediente. Promessas quebradas trazem consequências. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o que prometes. Eclesiastes 5:4. Muitas vezes, as pessoas fazem promessas a Deus em momentos de desespero, dizendo: se o Senhor me ajudar, eu farei isso. Se eu conseguir esse emprego, vou me dedicar mais. Se minha vida mudar, nunca mais vou errar. Mas quando as coisas melhoram, essas promessas são esquecidas. Salomão diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Não consintas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Eclesiastes 5:6. Deus leva a sério nossas palavras. Antes de prometer algo, pense bem. Sua fidelidade no cumprimento das promessas revela seu caráter e sua maturidade espiritual. O mundo está cheio de injustiças, mas Deus vê tudo. Se vires em alguma província a opressão dos pobres e a violência no julgamento e na justiça, não te maravilhes com isso, porque o que está alto tem outro mais alto que o guarda, e ainda há mais altos sobre eles. Eclesiastes 5:8. Salomão percebe que a corrupção e a injustiça fazem parte do sistema humano. Mas ele lembra que, por mais que pareça que os poderosos saem impunes, acima deles está Deus, que tudo vê e julgará no tempo certo. Não se desespere com a injustiça deste mundo. Quem hoje parece invencível, um dia terá que prestar contas a Deus. O dinheiro não traz satisfação verdadeira. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Eclesiastes 5:10. Salomão, que foi um dos homens mais ricos da história, nos dá um alerta poderoso. O dinheiro não tem fim. Quanto mais uma pessoa tem, mais ela quer. Mesmo aqueles que acumulam fortunas descobrem que o dinheiro não traz segurança absoluta.
Quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que deles comem. E que proveito, pois, têm os seus donos, se não os verem com os seus olhos? Eclesiastes 5:11. Quanto mais dinheiro alguém tem, mais pessoas aparecem para usufruir dele. Isso gera preocupação, inveja e até medo de perder tudo. A verdadeira segurança não vem da conta bancária, mas da confiança em Deus. Quem deposita sua esperança no dinheiro nunca estará satisfeito. O trabalho sem paz não tem sentido. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5:12. O trabalhador simples, que tem o suficiente para viver, dorme tranquilo. Já o rico, que possui muito, muitas vezes vive ansioso, preocupado em perder o que tem, sempre querendo mais. Há grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Eclesiastes 5:13. Algumas pessoas acumulam dinheiro, mas nunca aproveitam. Vivem escravizadas pelo medo da perda e pela ambição. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas a paz que você possui. A riqueza pode ser perdida de repente, e essas riquezas perecem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na mão. Eclesiastes 5:14. Salomão observa que muitas pessoas passam a vida inteira acumulando dinheiro, mas de repente tudo pode desaparecer. Crises, investimentos ruins, doenças ou até mesmo fraudes podem acabar com uma fortuna em um instante. O pior é que, quando isso acontece, nem os filhos herdam nada. Todo o esforço foi em vão. A riqueza é instável. Se sua segurança está no dinheiro, você está construindo sobre areia. No final, todos voltamos de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Eclesiastes 5:15. O ser humano chega ao mundo sem nada e parte sem nada. Não importa o tamanho da sua fortuna, sua posição social ou quantos bens você acumulou. Na hora da morte, tudo fica para trás. Isso também é um grande mal, que como veio, assim se vá, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Eclesiastes 5:16. Trabalhar a vida inteira para enriquecer, sem desfrutar o que foi conquistado, é como correr atrás do vento. A vida não se resume a dinheiro. Se sua maior conquista for riqueza material, você terá trabalhado à toa. A vida pode ser um fardo se não soubermos aproveitá-la. Demais disso, todos os dias comem trevas, e tem muito enfado, e enfermidade, e indignação. Eclesiastes 5:17. Algumas pessoas vivem tão obcecadas pelo dinheiro que nunca têm paz. Trabalham sem descanso, comem sem alegria, vivem preocupadas e cheias de estresse. Isso traz cansaço, doenças emocionais e físicas, e uma vida amarga. De que adianta ter muito, se sua alma está vazia? O acúmulo de riquezas sem propósito apenas destrói a qualidade de vida. O segredo para uma vida feliz. Eis aqui o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalha debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Eclesiastes 5:18. Salomão revela o verdadeiro segredo para uma vida plena: desfrutar do que se tem, aproveitar cada refeição, viver com alegria. A felicidade não está em ter mais, mas em saber valorizar o que Deus já nos deu. Trabalhar é importante, mas aproveitar os frutos do trabalho é essencial. A verdadeira riqueza vem de Deus. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Algumas pessoas possuem riquezas, mas não têm paz para aproveitá-las. Outras podem até ter menos, mas vivem felizes e satisfeitas. A capacidade de desfrutar da vida
é um presente de Deus. Mais importante do que ter muito é saber viver bem. Quem aproveita a vida não fica preso no passado. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o coração. Eclesiastes 5:20. Quem aprende a viver com gratidão e desfrutar do presente, não se preocupa excessivamente com o passado nem com o futuro. Deus dá alegria a quem sabe valorizar o momento. A verdadeira felicidade não está no que passou, nem no que virá, mas no que vivemos hoje. Capítulo 5 de Eclesiastes nos ensina uma lição que pode mudar nossa vida. Se você já se pegou correndo atrás do dinheiro, fazendo promessas vazias para Deus ou sentindo que trabalha sem nunca aproveitar a vida, este capítulo de Eclesiastes pode abrir os seus olhos. Salomão, com toda a sua sabedoria, nos traz lições impactantes sobre a importância da reverência a Deus, o perigo da obsessão pelo dinheiro e o segredo para uma vida realmente satisfatória. Não se apresse ao falar com Deus. Quantas vezes abrimos a boca para falar com Deus sem pensar no que estamos dizendo? Salomão nos alerta. Deus não se impressiona com palavras vazias. Ele quer sinceridade, não discursos bonitos. Muitas pessoas fazem promessas sem cumprir, e isso tem consequências. Você já prometeu algo para Deus no desespero e depois esqueceu? Salomão nos diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Deus leva nossas palavras a sério. Se dissermos algo, temos que honrar. Seja responsável com suas palavras. Melhor ser verdadeiro do que fazer promessas vazias. O dinheiro não traz segurança. A ilusão do dinheiro é perigosa. Quem busca riquezas nunca se sente satisfeito, sempre quer mais. Além disso, quanto mais bens uma pessoa tem, mais preocupações ela carrega. O medo de perder tudo tira sua paz. O dinheiro pode ser útil, mas não pode substituir o que realmente importa. Felicidade e paz vêm de Deus, não de bens materiais. Trabalhar sem aproveitar a vida é uma prisão. Salomão faz uma comparação poderosa. O trabalhador simples dorme tranquilo, enquanto o rico vive ansioso, com medo de perder. Não adianta correr atrás de riquezas se você não sabe valorizar o que tem agora. A verdadeira alegria está em viver o presente com gratidão. O segredo não é ter mais, é aproveitar melhor o que já temos. Eclesiastes 5 nos traz verdades que podem transformar nossa vida. Fale menos e ouça mais quando estiver diante de Deus. Nunca faça promessas vazias. Deus leva a sério suas palavras. O dinheiro nunca será suficiente para quem o ama. O trabalho é necessário, mas não pode roubar sua paz. A verdadeira felicidade está em saber desfrutar daquilo que Deus já te deu. Eclesiastes 6, o paradoxo da vida. Ter tudo, mas não aproveitar nada. No capítulo 6 de Eclesiastes, Salomão continua sua reflexão sobre a futilidade da vida quando Deus não está no controle. Ele fala sobre pessoas que possuem riquezas, honra e tudo o que desejam, mas que, mesmo assim, não conseguem desfrutar da vida. Aqui, ele nos alerta sobre 3 grandes problemas da humanidade. A frustração de ter tudo e não aproveitar nada. O vazio de uma vida longa sem propósito. A realidade de que o futuro é incerto e ninguém pode mudar seu destino. Ter tudo, mas não conseguir desfrutar. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus dá riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes, o estranho o come. Eclesiastes capítulo 6, versículo 1 a 2. Imagine alguém que tem tudo: dinheiro, reconhecimento, conforto, mas não sente prazer em nada. Essa pessoa trabalhou a vida inteira para conquistar bens, mas quando chega a hora de usufruir, não consegue. Pior ainda, às vezes, outras pessoas acabam aproveitando o que ela acumulou. Não basta conquistar bens e riquezas. É preciso ter sabedoria para desfrutar da vida. Uma vida longa sem propósito é um grande desperdício.
Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem numerosos, porém a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Eclesiastes 6:3. Salomão faz uma comparação chocante. Se uma pessoa viver muitos anos e tiver uma grande família, mas não encontrar satisfação na vida, é melhor nem ter nascido. Ele fala de alguém que acumula anos, mas não acumula alegria. O tempo passa, mas a insatisfação continua. A longevidade sem propósito não tem valor. Não basta viver muito tempo, o importante é viver bem. O futuro é incerto e a humanidade não tem controle sobre o destino. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Eclesiastes 6:7. O ser humano vive em uma busca incessante para satisfazer seus desejos. Trabalha para se alimentar, se vestir, se sustentar, mas nunca se sente plenamente satisfeito. Que mais tem o sábio do que o tolo? Que mais tem o pobre, que sabe andar perante os vivos? Eclesiastes 6:8. Aqui, Salomão questiona: será que a sabedoria realmente faz tanta diferença? O pobre e o sábio enfrentam as mesmas dificuldades e lutas. No final, ambos são limitados pelo mesmo destino, a morte. O ser humano se ilude achando que pode controlar o futuro, mas a verdade é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aqui vai uma lição de Eclesiastes, versículo 1-8. Este capítulo nos traz uma reflexão profunda. Não basta conquistar bens materiais, é preciso saber desfrutar da vida. Viver muitos anos sem alegria é um grande desperdício. O ser humano trabalha, se esforça, busca satisfação, mas nunca se sente plenamente realizado. No final, todos são limitados pelo mesmo destino e não têm controle sobre o futuro. Versículo 9-12. A realidade da vida. O que vale mais? No final do capítulo 6, Salomão conclui sua reflexão sobre o vazio da existência humana quando Deus não está no centro. Ele nos ensina que é melhor aproveitar o que temos do que viver iludidos pelo desejo de mais. A humanidade é limitada e questionar Deus não muda nosso destino. O futuro é incerto e não sabemos o que realmente é melhor para nós. Aproveitar o presente é melhor que sonhar com o que não se tem. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 6:9. Muitas pessoas vivem insatisfeitas, sempre desejando algo a mais. Querem mais dinheiro, mais status, mais conforto, mas quando conseguem, continuam infelizes. Salomão diz que é melhor valorizar o que já temos do que viver sonhando com algo inalcançável. A felicidade não está em ter mais, mas em saber apreciar o que já possuímos. O homem não pode mudar seu destino. Aquilo que já foi, há muito se chamou pelo seu nome. Sabe-se o que o homem é, e que não pode contender com aquele que é mais forte do que ele. Eclesiastes 6:10. Aqui, Salomão nos lembra que Deus é soberano e o ser humano é limitado. Não adianta lutar contra o que já foi determinado. Podemos nos esforçar, tentar mudar as coisas, mas no final, somos apenas criaturas diante de um Criador infinitamente maior. Precisamos confiar mais em Deus do que em nossos próprios planos e esforços. Quanto mais palavras, mais confusão. Visto que há muitas palavras que aumentam a vaidade, que mais tem o homem? Eclesiastes 6:11. Salomão critica aqueles que falam demais, fazem muitos planos e discutem sobre a vida sem chegar a lugar nenhum. A verdade é que quanto mais tentamos explicar ou controlar tudo, mais nos frustramos. A sabedoria está em reconhecer nossas limitações e não gastar tempo com conversas e questionamentos inúteis. O futuro é incerto. Quem sabe o que é melhor para o homem?
Porque quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, durante os poucos dias da sua vaidade, os quais gasta como uma sombra? Porque quem poderá declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes 6:12. Nossa vida é passageira, como uma sombra que logo desaparece. Por mais que tentemos planejar, ninguém sabe o que realmente é melhor para si no futuro. O que achamos ser bom pode acabar nos destruindo, e o que parece ruim pode ser uma bênção disfarçada. Em vez de nos preocuparmos com o futuro, devemos confiar em Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. O que esse trecho de Eclesiastes nos ensina? Os últimos versículos do capítulo 6 nos mostram grandes verdades. Pare de viver sonhando com mais e aprenda a valorizar o que já tem. O ser humano é fraco e não pode lutar contra a vontade de Deus. Falar muito não resolve nada. Sabedoria está em aceitar nossas limitações. O futuro é incerto, então devemos confiar em Deus, pois só Ele sabe o que realmente é bom para nós. E agora eu te pergunto: você tem aproveitado sua vida ou está sempre insatisfeito, esperando algo melhor? Eclesiastes 7, a sabedoria que guia a vida. O capítulo 7 de Eclesiastes é um verdadeiro manual de sabedoria para a vida, onde Salomão compartilha lições profundas sobre caráter, sofrimento, riqueza, justiça e o controle de Deus sobre todas as coisas. Ele nos ensina a ver a vida com olhos mais realistas e espirituais, mostrando que o prazer nem sempre é bom e que as dificuldades podem nos trazer crescimento. Agora, vamos analisar versículo por versículo, trazendo entendimento prático para cada ensinamento. A reputação e o valor das experiências difíceis. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 a 4. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Salomão compara o bom nome, reputação, com um perfume caro. Enquanto o perfume se desgasta, um bom caráter permanece e tem valor eterno. Ele também faz uma afirmação surpreendente. O dia da morte pode ser melhor que o dia do nascimento. Isso porque, ao morrer, a vida de alguém já foi completada e pode ser avaliada. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Salomão ensina que é mais proveitoso refletir sobre a vida em momentos de luto do que em festas. A morte nos lembra que nossa vida é passageira e que devemos viver com propósito. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A dor nos ensina mais do que a alegria superficial. O sofrimento nos faz amadurecer, crescer e buscar mais a Deus. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O sábio reflete sobre a vida e aprende com as dificuldades. O tolo vive buscando apenas diversão e prazer, sem pensar no futuro. Ouça a correção e evite a ira. 5-9. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção dos tolos. Ser corrigido por alguém sábio é mais valioso do que ser bajulado por tolos. Muitas pessoas preferem ouvir palavras agradáveis do que verdades difíceis, mas só a correção nos leva ao crescimento. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. O riso dos tolos é como espinhos queimando no fogo. Faz muito barulho, mas não tem valor e logo se apaga. O tolo busca prazeres momentâneos, mas sua alegria não dura. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. A injustiça pode levar até pessoas sábias a se corromperem ou perderem a paciência. O dinheiro e o poder podem facilmente desviar o coração humano. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Muitas vezes, o início das coisas é difícil, mas o final pode ser glorioso. A paciência nos leva à vitória, enquanto a arrogância nos leva à queda.
Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Quem se ira facilmente age sem sabedoria e se torna tolo. O sábio controla suas emoções e evita decisões impulsivas. O passado, o dinheiro e o propósito de Deus. Versículo 10 a 14. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Viver preso ao passado impede o crescimento. A nostalgia muitas vezes nos faz esquecer os desafios do passado e idealizar algo que não era tão bom assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Tanto o dinheiro quanto a sabedoria protegem, mas apenas a sabedoria nos leva à verdadeira vida. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Deus tem controle sobre todas as coisas, e não adianta tentar mudar o que ele já estabeleceu. A verdadeira justiça e a imperfeição humana. Salomão percebe que nem sempre os justos prosperam e os ímpios sofrem. Salomão percebe que nem sempre os justos prosperam e os ímpios sofrem. Mas ele alerta: não seja justo em excesso, legalista, nem perverso, pois ambos os caminhos podem levar à destruição. A sabedoria é mais forte que um exército. Ninguém é perfeito e todos pecamos. Então não devemos levar tudo a sério, nem nos ofender com facilidade. Salomão tentou compreender tudo, mas percebeu que a sabedoria tem limites. O ser humano nunca entenderá completamente os mistérios da vida. Ele fala sobre mulheres sedutoras e enganadoras, alertando contra a armadilha da imoralidade. Conclui dizendo que Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitos caminhos errados. Pode parecer estranho, mas a tristeza nos faz refletir e amadurecer, enquanto a diversão passageira pode nos distrair do que realmente importa. Quantas vezes você cresceu mais nos momentos difíceis do que nos dias fáceis? O tolo vive de ilusões. O sábio busca a verdade. É mais valioso ser corrigido por alguém que quer o nosso bem do que ouvir palavras vazias que apenas nos agradam momentaneamente. A verdade pode doer, mas ela liberta. A paciência e a humildade abrem portas. Quantas pessoas desistem logo no começo porque não têm paciência para esperar os frutos do seu esforço? A persistência é a chave para a vitória. Não viva preso ao passado. Muitas vezes, idealizamos o passado e esquecemos que o presente é o único tempo que podemos transformar. A nostalgia pode ser um inimigo perigoso. Não tente entender tudo. Confie em Deus. Existem coisas na vida que não fazem sentido aos nossos olhos, mas Deus está no controle. Nem sempre entenderemos seus caminhos, mas podemos confiar nele. Eclesiastes 8. A sabedoria e os mistérios da vida. O capítulo 8 de Eclesiastes continua a jornada de Salomão na busca pela verdadeira sabedoria. Ele reflete sobre o poder, a injustiça, o temor a Deus e o mistério da vida. Muitas vezes, as coisas parecem sem sentido, mas esse capítulo nos ensina como devemos viver diante da incerteza do mundo. A sabedoria traz luz à vida. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz resplandecer o seu rosto, e a dureza do seu semblante é mudada. A sabedoria verdadeira não está disponível para qualquer um. Aquele que busca a sabedoria compreende as coisas de maneira mais profunda e sua fisionomia até reflete isso. Uma pessoa sábia não se desespera facilmente, pois sabe que Deus está no controle. Obedecer à autoridade humana e divina. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2 a 5. Eu te digo, guarda o mandamento do rei por causa do juramento que fizeste a Deus. Salomão ensina que devemos obedecer às autoridades, pois isso faz parte do nosso compromisso com Deus.
resistir às leis sem motivo pode trazer consequências ruins. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Não devemos agir impulsivamente contra a autoridade, pois o governante tem poder para tomar decisões que podem nos prejudicar. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá: "Que fazes?" Quando um líder decide algo, é difícil questionar sua autoridade. Isso nos ensina a agir com prudência e sabedoria, em vez de rebeldia sem propósito. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Obedecer e agir com inteligência nos livra de problemas. O sábio sabe a hora certa de falar e de agir. O tempo e o destino de todos. 6-8. Porque para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Deus tem um tempo certo para tudo, mas muitas vezes não conseguimos entender. A ansiedade e o sofrimento vêm quando queremos controlar o que não podemos, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe o declarará? O futuro é um mistério, e ninguém pode prever com certeza o que acontecerá. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nessa peleja, nem a impiedade livrará os ímpios. Não temos poder sobre a vida ou a morte. Nem mesmo os mais ricos e poderosos podem escapar do destino final de todos os homens. A injustiça da vida. 9-14. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro para arruiná-lo. Salomão observa que os poderosos muitas vezes exploram os fracos, e isso parece injusto. Assim também vi os ímpios sepultados, e voltaram, e os que fizeram o bem foram esquecidos na cidade onde fizeram isso. Também isto é vaidade. Pessoas más muitas vezes recebem funerais honrados, enquanto os justos são esquecidos. A vida parece injusta, mas isso não significa que Deus não está vendo tudo. Visto que a sentença contra a má obra não se executa logo, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Como o castigo não vem imediatamente, muitos pensam que podem pecar sem consequências. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucederá aos que temem a Deus, mas não sucederá bem ao ímpio. Mesmo que os maus prosperem por um tempo, o fim deles será ruim. Quem teme a Deus tem um futuro garantido. Há uma vaidade que se faz sobre a terra, há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Às vezes, os bons sofrem e os maus prosperam, mas isso não significa que Deus seja injusto. A vida é cheia de mistérios, e nem tudo faz sentido aos nossos olhos. Aproveite a vida, mas com sabedoria. 15-17. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Diante das incertezas da vida, devemos aproveitar os momentos bons, sem perder o temor a Deus. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, percebi que o trabalho do homem não pode ser descoberto. A sabedoria humana tem limites. Nem mesmo os mais sábios conseguem entender tudo o que acontece no mundo. O que esse capítulo nos ensina? Eclesiastes 8 nos faz refletir sobre os grandes mistérios da vida e nos dá lições fundamentais. Devemos respeitar as autoridades, mas nossa confiança está em Deus. O tempo de Deus é perfeito, mesmo que não entendamos tudo. A injustiça existe, mas Deus trará juízo no tempo certo. O mal pode prosperar temporariamente, mas o justo terá a última vitória. Aproveite a vida, mas sem esquecer o Eclesiastes 9, o destino de todos e o valor da sabedoria. O capítulo 9 de Eclesiastes
nos leva a uma reflexão profunda sobre o destino inevitável da humanidade: a morte. Salomão enfatiza que tanto justos quanto ímpios morrem, mostrando que, neste mundo, nem sempre há justiça aparente. Mas, em vez de cair no desespero, ele nos ensina a valorizar a vida, agir com sabedoria e aproveitar as oportunidades enquanto ainda há tempo. Todos terão o mesmo destino: a morte. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 a 6. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também se é amor ou se é ódio, não o sabe o homem. Tudo está diante dele. Deus controla todas as coisas, mas o ser humano não pode prever seu destino. Muitas vezes não conseguimos entender se os acontecimentos da vida são expressões do amor ou do juízo de Deus. Neste mundo, todos passam por experiências semelhantes, independentemente de serem bons ou maus. A morte não faz distinção entre justos e injustos. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e de desvarios na sua vida, e depois se vão aos mortos. O fato de bons e maus morrerem da mesma forma parece injusto. Muitos usam isso como desculpa para viver de maneira irresponsável e cheia de maldade. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Enquanto estamos vivos, ainda há tempo para mudar, para se arrepender e para viver com propósito. Um cão, um animal desprezado na cultura judaica, enquanto vivo, tem mais valor do que um leão poderoso que já morreu. Versículos 5 a 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma, para sempre, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Os vivos têm consciência de sua mortalidade, mas os mortos não podem mais mudar nada nesta vida. Tudo o que tinham, amor, ódio, ambições, desaparece com a morte. Isso nos lembra de viver bem enquanto ainda temos tempo. Aproveite a vida enquanto há tempo. Eclesiastes capítulo 9, versículos 7 a 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. A vida deve ser desfrutada com alegria, pois cada dia é um presente de Deus. Isso não significa viver de forma irresponsável, mas sim com gratidão pelo que temos. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes brancas e óleo simbolizam alegria, pureza e a presença de Deus. Devemos viver de forma plena, aproveitando os momentos com um coração em paz. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho, que tu fazes debaixo do sol. O casamento e o amor são bênçãos para serem desfrutadas. A vida pode ser passageira, mas os momentos felizes fazem parte daquilo que Deus nos deu. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não desperdice seu tempo. Faça tudo com dedicação, pois a morte chegará e não haverá mais oportunidades. A sabedoria é mais forte que a força. 11 a 18. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor. Porém, tudo acontece segundo o tempo e o acaso. Nem sempre os mais talentosos vencem,
pois a vida tem imprevistos e tudo está no tempo de Deus. Porque o homem não sabe a sua hora, assim como os peixes que se pescam com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. A morte chega sem aviso, por isso precisamos estar preparados. Versículo 13 e 16. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Uma pequena cidade foi salva por um sábio, mas ele foi esquecido porque era pobre. A sabedoria tem mais valor do que a força, mas nem sempre é reconhecida. Versículo 17 a 18. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas mais do que o clamor do que governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. A sabedoria traz mais benefícios do que a guerra, mas basta um erro para arruinar tudo. O que esse capítulo nos ensina? A morte é certa para todos, então viva com sabedoria. Aproveite cada momento que Deus lhe deu. A vida nem sempre é justa, mas devemos fazer o nosso melhor. A sabedoria é mais poderosa que a força. Não espere pelo futuro, viva o presente com propósito. Eclesiastes 10. O poder da sabedoria e o perigo da insensatez. O capítulo 10 de Eclesiastes traz um contraste entre a sabedoria e a tolice, mostrando como pequenas atitudes podem ter grandes consequências. Salomão usa provérbios e metáforas para ensinar que a sabedoria protege e eleva, enquanto a insensatez destrói e rebaixa. Ele também fala sobre a importância da prudência no trabalho e da cautela diante de governantes. Um pequeno erro pode destruir muito, 1-4. Assim como a mosca morta faz o unguento do perfumista exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e para a honra um pouco de estultícia. Assim como uma única mosca morta estraga um frasco inteiro de perfume, um pequeno erro pode destruir uma reputação construída com sabedoria. A tolice tem um impacto desproporcionalmente grande na vida. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Na cultura hebraica, a mão direita simboliza força e retidão, enquanto a mão esquerda representa fraqueza e erro. Isso significa que o sábio escolhe o caminho correto, mas o tolo segue o caminho errado. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e ele diz a todos que é tolo. O tolo revela sua falta de sabedoria, até mesmo em suas ações cotidianas. Ele não precisa dizer que é insensato, pois suas atitudes já demonstram isso. Se o espírito do governador se levantar contra ti, não deixes o teu lugar, porque a mansidão pacifica grandes ofensas. Se um líder estiver irritado com você, não reaja com orgulho ou impulsividade. A calma e a paciência podem evitar desentendimentos graves e pacificar conflitos. Sabedoria no governo e na sociedade, 5-10. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo é posto em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Muitas vezes, pessoas incompetentes ocupam posições de poder, enquanto aqueles que são capazes e sábios são ignorados. Isso mostra a inversão de valores e a injustiça presente no mundo. Tenho visto servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. A ordem natural das coisas é subvertida, onde os que deveriam liderar são humilhados e os despreparados são exaltados.
Isso pode acontecer por corrupção, injustiça ou escolhas erradas. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem trama o mal pode acabar caindo na própria armadilha. Isso nos ensina a agir com justiça, pois o mal que planejamos para os outros pode voltar contra nós. Quem transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha corre perigo por isso. Todo trabalho tem seus riscos, e quem não age com cuidado pode sofrer as consequências. A prudência no trabalho é essencial para evitar acidentes. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se um machado estiver cego, será necessário mais esforço para cortar a madeira. Isso ensina que a sabedoria nos permite trabalhar com mais eficiência e alcançar melhores resultados. O poder das palavras, 11 a 15. Se a cobra morder antes de estar encantada, então de nada vale o encantador. Se não soubermos agir no tempo certo, perderemos oportunidades. Um encantador de cobras que não usa suas habilidades no momento adequado não terá utilidade alguma. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim do seu falar é um mau desvario. As palavras de um sábio edificam, mas as de um tolo destroem. Quem fala sem pensar pode acabar prejudicando a si mesmo e aos outros. O tolo multiplica as palavras, mas o homem não sabe o que há de ser. E quem lhe declarará o que será depois dele? O tolo fala demais, como se soubesse tudo, mas na verdade ninguém sabe o futuro. A humildade no falar é uma marca da sabedoria. O trabalho dos tolos a cada um fatiga, porque não sabem como ir à cidade. O tolo se desgasta porque age sem direção. Ele não tem planejamento nem estratégia e por isso fracassa. A insensatez na liderança. 16 a 20. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Um líder imaturo e irresponsável traz destruição para sua nação. Governantes sábios sabem equilibrar prazer e responsabilidade. Por muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Se não cuidarmos daquilo que nos foi confiado, ele se deteriorará. A preguiça traz ruína tanto no trabalho quanto na liderança. Para rir fazem banquetes, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. A festa e o vinho trazem alegria, mas o dinheiro é essencial para a vida. Isso mostra a necessidade de equilíbrio entre lazer e responsabilidade. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Tenha cuidado com o que fala, pois até mesmo palavras ditas em segredo podem ser descobertas. Isso ensina a prudência ao lidar com autoridades e pessoas influentes. Capítulo 10. Nos mostra que pequenos erros podem trazer grandes prejuízos. A sabedoria é mais valiosa que a força. Nossas palavras podem nos levantar ou nos destruir. Lideranças irresponsáveis levam à ruína. A preguiça enfraquece, mas o esforço traz prosperidade. Eclesiastes 11. Viva com fé, sabedoria e propósito. O capítulo 11 de Eclesiastes nos ensina sobre a importância da generosidade, da prudência e da coragem para agir sem medo do futuro. Salomão incentiva a viver com equilíbrio, plantar sementes, aproveitar a vida e lembrar-se de Deus. Plante com generosidade. 1 a 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Essa metáfora nos ensina sobre generosidade e confiança no futuro. Assim como quem semeia grãos e aguarda a colheita, devemos ajudar os outros sem esperar retorno imediato. A bondade sempre volta de alguma forma, mesmo que leve tempo. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. A diversificação é sábia. Tanto no investimento financeiro quanto na ajuda ao próximo, devemos distribuir nossos recursos, pois não sabemos o que o futuro reserva. Aceite o que não pode controlar, 3-4. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Algumas coisas simplesmente acontecem e não podemos mudar. A chuva cai quando as nuvens estão cheias e a árvore fica onde caiu. Isso nos ensina a aceitar o incontrolável e focar no que podemos fazer. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O medo do futuro pode nos paralisar. Quem fica esperando o momento perfeito para agir, nunca faz nada. Devemos agir com sabedoria, mas sem procrastinar. O mistério da vida, 5-6. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus opera de maneiras misteriosas. Assim como não compreendemos completamente a vida dentro do ventre, também não podemos entender totalmente os planos de Deus. Versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não coloque todas as suas esperanças em um único esforço. Trabalhe com dedicação e constância, pois não sabemos qual semente dará frutos. Aproveite a vida, 7-8. Certamente doce é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. A vida é bela e deve ser apreciada. Ver a luz do sol simboliza gratidão pela vida e por suas oportunidades. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aproveite a vida, mas lembre-se de que nem sempre os dias serão fáceis. O tempo passa rápido, e tudo é passageiro. Juventude com propósito, 9-10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Deus quer que aproveitemos a vida, mas com responsabilidade. A juventude é uma fase de alegria e descobertas, mas todas as escolhas têm consequências. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Livre-se das preocupações desnecessárias e aproveite a vida com sabedoria. A juventude passa rapidamente, então devemos usá-la para fazer o bem e construir um futuro sólido. Eclesiastes 11 nos ensina: seja generoso e confie que o bem retorna. Aceite que nem tudo está sob seu controle. Não espere o momento perfeito para agir. Trabalhe constantemente, pois não sabe onde estará o sucesso. Aproveite a vida, mas lembre-se de Deus em todas as suas escolhas.